Turma, fechou. Social selling, a gente vai entrar na parte comercial, tá? Que é pré-vendas. Então, depois a gente vai entrar nisso. Funil escador. Funil escador, vamos lá. Página. Um 168. Não. 160. 160. Então, anota aí, gente. Todo funil, ele vai ter variações. Isso aqui é uma variação do funil. Não é que você está vendo isso aqui que você vai fazer isso aqui. Então, todo funil, ele vai ter 2, 3 variações diferentes. Fala para o amiguinho do lado aí. Funil tem variações. Fala para a pessoa do lado, não para o além. Funil tem variações. Variações. As variações vão depender do quê? Da onde que você quer jogar o lead. Então eu vou trazer a variação, a última variação que eu estava mais usando do funil de isca, que é bem simples. Pode até trazer os anúncios aqui para vocês. A variação era captação com forms nativo, ou seja, aqui eu já posso fazer uma variação que pode ter página de captura ou formulário nativo do Facebook, que é o que a gente usa. Então essa variação aqui é forms nativo. O cara vira lead e depois ele tem um botão para chamar o time comercial para receber a aula, receber a isca. E também quando ele se cadastra, tem automação de API oficial. Então a variação mais simples que existe, captação de lead de forma nativo, e depois o cara vai para o WhatsApp para receber essa aula e começar uma conversa. Então essa variação, por exemplo, caso você queira aumentar o número de pessoas no seu comercial, conversas, é a melhor variação que tem. Em vez de mandar para, por exemplo, em vez de você mandar liberar a aula para a pessoa no e-mail, que você poderia fazer isso, você não. Você fala, cara, perfeito, você fez o primeiro passo. O segundo passo é você mandar uma mensagem para o meu time para liberar a aula para você. Então, eu forço a pessoa a mandar mensagem para o meu time comercial para liberar a aula. Aí qual que você acha que é a chance da pessoa depois continuar a conversa? Se ela mandou uma mensagem naquele momento, ou se depois de 1 hora o seu time chamar a pessoa lá, a pessoa nem lembra que se cadastrou, a pessoa pode achar que é spam, pode achar que é golpe. A chance da pessoa continuar a conversa depois, se ela te mandou mensagem, é muito alta. Tá? A variação é essa aqui, ó. Vou te mostrar aqui na prática. Deixa eu abrir os anúncios. Aí, gente, vou começar a mostrar por dentro da ferramenta, tá? De automação, de funil que a gente usa, tá? Deixa eu arrumar aqui isso aqui, vai ser mais fácil. Então, vamos lá. Aqui as campanhas de isca. Ó, meu lead geral disso aqui, R$10, R$9, 11, onde a gente mais gastou. O resto aqui é tudo teste, mas aqui a gente gastou mais, ó. Beleza. Vamos lá para essa variação. Já vou entrar nos anúncios, tá? Anúncio. Forms nativo do Facebook, que usa em todas as campanhas de captação de lead, a gente só usa isso aqui. É bem mais barato do que com página. Aí vai ter a headline, que eu vou explicar o que é isso, né? Qual que é a isca, enfim. Pergunta de qualificação, o que essa pessoa faz, faturamento, equipe, investimento, tal, beleza. Nome, e-mail, telefone, se cadastrou. Pum, virou lead. Então é uma forma muito rápida de cadastrar, muito fácil, enfim, beleza. Falta apenas um passo. Para confirmar, né, a sua aula e tudo mais, clique no botão e fale com uma equipe. Aí esse botão aqui vai para o WhatsApp com a mensagem: tive interesse na aula tal e quero meu acesso. Essa é a variação.
E no caso também, quando ele se cadastra, como eu mostrei para vocês aqui, vai ter uma automação de API oficial, que vai ser, Vix que acabou de se cadastrar na aula tal, interage aqui para te mandar. Então, tudo para quê? Gerar conversa no time comercial. O meu foco desse funil é agendar calls de venda. Então, o primeiro passo depois do lead para ter ter um agendamento é o quê? O cara me responder no WhatsApp. Se eu gerei 1 milhão de lead e ninguém respondeu no WhatsApp, cara, foda-se. Eu preciso que as pessoas me respondam no WhatsApp para gerar uma conversa e depois um agendamento. Então, eu forço a pessoa, né, a ir para o WhatsApp, tanto para receber a aula, ela mandar mensagem e também com automação. Então, essa é uma variação do funil de isca para time comercial. É muito mais simples, por exemplo, que essa aqui que eu mostrei para vocês. Hã? A porcentagem de conversão? Do quê? Eu, por exemplo, compõe um funil como esse. Uma conversão de quê? Uma conversão de vendas, final mesmo, tipo, produto. Mas, porque conversão... Sempre leva para uma call, mas a call é para gerar uma venda, certo? Sim. A conversão de qual métrica? Da quantidade de leads que entra e de fato Tá, acho que nem tem essa métrica. Eu nem vejo isso. Que é uma métrica que não faz sentido. Eu vejo lead para venda. eu tenho essa métrica. Não, mas não faz sentido, porque não tem bom e ruim. O bom e ruim vai ser no meio do caminho. Eu preciso saber, porque a conversão de lead é em relação à qualificação. A conversão dos leads qualificados é em relação ao agendamento. A conversão de call é em relação a quantos agendou. E a conversão de venda é em relação a call. Entendeu? Então, não, é o foco de etapa em etapa. É só assim que eu consigo ver funil. Se eu falar, eu gerei 1.000 leads e, cara, 10 venda, eu não consigo saber se é bom ou ruim. Tipo, e ainda tem que ver custo. Custo por venda, custo por call. Então, eu não vejo isso aí, porque para mim não faz sentido. Turma, enfim, isso é uma variação. Qual poderia ser uma outra variação? Eu captar lead de uma isca e depois jogar para uma oferta. Então, eu faço isso com um evento presencial também. Digamos que eu estou com dificuldade de colocar pessoas no evento, de vender evento. O que eu faço? Eu pego uma isca, que sempre vai ser mais barato o meu lead. Eu rodo essa isca na região do evento, em São Paulo, por exemplo. Eu trago muitos leads e depois que o cara se cadastra, eu jogo ele para a página do evento. Então eu tenho esses leads para trabalhar de São Paulo para depois vender. Então poderia ser uma variação. Isca gratuita e depois o cara vai para uma oferta. Isso poderia ser uma variação que, se eu acertar ali a oferta, sei lá, de R$50, R$100, digamos, eu posso pagar o tráfego desse volume de leads. Tá? Então são variações diferentes. Se o foco é comercial, faz isso aqui. É que mais vai dar certo. Forms nativo, testar os temas, né? Aqui a gente começa no que eu falei ontem de testar rápido e barato. Qual que é o insight aqui, galera? Só nessa campanha aqui, ó, a gente tem 8 anúncios, não tem? Esses 8 anúncios são 8 temas diferentes, são 8 iscas diferentes. A gente no ano deve ter testado umas 20, 25. Então, o que uma pessoa normal faz? Uma pessoa normal faz o quê? Ela pega uma isca e ela faz um teste para essa isca. Então, ela faz uma campanha, ela tem um gasto dessa uma isca. O que você pode fazer que é muito mais inteligente? Você, em uma campanha, em um teste, você testar todos esses temas. Então, é mais uma questão de tráfego técnico, mas vocês vão entender. Cada anúncio aqui, gente, é um tema, beleza? Então, aqui a gente tem um tema ó, de time, contratação. Aqui é uma isca, é um tema de... Acho que é a mesma. Aqui, tema de produção de conteúdo. Aqui é a mesma? Eu acho que é diferente. Ou é a mesma? Aqui, tema de planejamento estratégico. Aqui é um tema de ascensão de leads. Ou seja, temas diferentes. Então, eu boto o Facebook, esses 8 anúncios. O Facebook é muito bom em escolher os anúncios que ele vai gastar, ou seja, os anúncios que mais têm interesse da galera. Ou seja, o clique mais barato, o CTR maior. Então, o Facebook escolhe, normalmente, desses 8 anúncios, ele vai escolher de 1 a 2 anúncios para gastar. E aí entra a sua inteligência com a do Facebook. Por quê? O Facebook valida interesse das pessoas. Só que lembra da qualificação, gente? O Facebook não vê qualificação. Qualificação, quem dita é a comunicação, é o tema. Então, vou trazer um ponto que aconteceu nessa campanha.
o anúncio que mais deu certo foi o de conteúdo, que foi isso aqui. Meu lead desse anúncio foi, acho que 6, 7 reais. Minha média é 10, 11, isso aqui foi 6, 7. Ou seja, mais teve interesse foi esse, o anúncio, o Facebook começou a gastar nesse criativo. Só que esse criativo estava trazendo a maioria das pessoas desqualificadas. Por quê? Tema de produção de conteúdo. Isso aqui conecta com muita gente que não é meu cliente ideal. Então, por exemplo, uma loja física qualquer, ela quer começar a fazer conteúdo, quer começar a ter mais visibilidade. Qualquer pessoa, né? Um profissional liberal e tal, sendo que a gente estava querendo achar pessoas que, pô, vendia curso, mentoria, evento, serviço e tal, beleza. Ou seja, conectou com o lead desqualificado que a gente conversou ontem, lembra? 4 níveis. Conversou com o desqualificado. E aí começou a trazer só gente desqualificada. Então, eu tive que olhar para esses dados, que aí é uma boa ferramenta. Então, quando você tem todo esse processo certo, você vai ter mais ou menos isso aqui, ó. Vou pegar os leads aqui do funil de isca. O que você vai ter de informação? Você vai ter isso aqui, ó. Então, todo lead que chega, eu sei as perguntas que ele respondeu, né, de qualificação. Então, o que ele faz, faturamento, beleza. E eu sei de onde ele veio. Qual campanha, qual público e qual anúncio. Então, gente, a otimização de tráfego, ela não acontece pelo gerenciador. Se o seu cara de tráfego, você otimiza suas campanhas pelo custo de lead pelo gerenciador, a chance de você estar jogando dinheiro no lixo é muito alta. Muito alta. Tá? A gente literalmente vê isso aqui. A gente viu, por exemplo, cara, o anúncio 840, pô, só trouxe gente cagada. Trouxe 100 lead, trouxe 5 lead bom. Ou seja, o gestor vê isso diariamente e aí eu tenho que ir lá na campanha e falar Facebook. Aí eu forço o Facebook a não gastar. O que eu faço? Eu pauso esse anúncio. E eu forço o Facebook a gastar em outro anúncio. Aí, por exemplo, esse anúncio aqui, acho que foi o segundo melhor, que foi de ascensão de leads. Esse aqui, ó. Ele tava, acho que, tipo, uns 12, 13 reais. Tava quase o dobro do outro. Eu decidi gastar nele. Porque ele tava trazendo uma qualificação muito boa. Por quê? Tema, comunicação. Aula de ascensão da sua base de leads. Ou seja, o cara já tem lead. Então, ele já tem muito mais qualificação. São termos muito específicos. Ou seja, não conversa com desqualificado. Ou conversa muito menos. Então, eu falei, Facebook, para de gastar no anúncio que tá trazendo um lead a 5 reais. Não quero. Gasta nesse aqui de 12. Aí entra a inteligência de dados, que você só tem com dentro do ferramenta que você usa, CRM. É super simples. Conexão de UTM, todos os leads entram aqui e eu consigo ver exatamente. E também dashboard, né? Então, você consegue construir dashboard aqui dentro de... Deixa eu pegar, por exemplo, todo o período aqui. Exatamente a quantidade de leads de cada qualificação. Então, o que acontece é, quando o lead chega aqui pra gente, isso é inteligência. Aí você começa a realmente jogar um jogo legal. Todo lead que chega, ele chega com uma tag de qualificação. Super qualificado, qualificado, com potencial desqualificado. E aí eu consigo ter esse controle aqui, ó. Quantos leads chegaram e a qualificação. E também por anúncio. Por anúncio, se eu não me engano, é... Esse aqui. Não. Depois eu acho de dashboard de anúncio. Mas enfim, eu consigo ter essa organização aqui dos leads. Consigo ver, cara, quantos anúncios, quantos leads qualificados que o anúncio 12 trouxe. E mais importante, quantos leads desqualificados o anúncio 12 trouxe. Eu consigo decidir se eu vou continuar rodando o anúncio 12 ou não. Tá? Então, é basicamente isso. E o anúncio, esse aqui é um outro ponto que muita gente erra. A galera acha que precisa ficar gravando anúncio. Os meus melhores anúncios não são gravando, não são tipo... Lembra do estímulo, gente. Aqui eu tenho quais estímulos? Escrita, copy, eu só não tenho de fala. E eu tenho visual. Então, quanto mais estímulo você conseguir
né, conectar, ou seja, copy e visual. Eu estou mostrando o que o cara vai receber. Se eu faço o anúncio, essa mesma coisa, só falando, eu liberei uma aula de como você vai fazer, acho que daria umas 5 vezes pior que isso aqui. Mesma coisa a apostila. Se eu gravar um anúncio, vem na minha imersão sobre escala, vai ser bizarramente pior do que eu mostrando a apostila. Ó, esse aqui vai ser, né, a imersão que você vai fazer isso, sabe? Só pelo estímulo visual da apostila vai fazer pessoas entrarem lá. Então, por exemplo, às vezes o cara tem na cabeça que uma aula gratuita é um vídeo de vendas. Quando eu mostro que é um vídeo de 1 hora, que tem desenho, que tem coisa prática, o cara, pô, é realmente uma aula, então eu vou clicar. Às vezes o cara nem lê essa porra aqui, ele só vê isso aqui, é gratuito, beleza, cliquei. Então são os estímulos. E obviamente tem um estímulo de fala, né? Então, gente, tudo feito nativo, tá? Para de fazer coisa de Canva, para de colocar design. Quanto menos parecer um anúncio, melhor. Faz nativamente. Faz nos stories. Todos os nossos criativos a gente faz nos stories, todos. A gente grava a tela, bota nos stories, cópia de stories. Isso aqui parece um stories. Não parece um anúncio. Se tiver alguma cor, tiver algum Canva, tiver alguma logo, já aparece um anúncio. Já tem inconscientemente o cara vê esse frame e ele é um anúncio, é uma venda, não quero. Tá? Então, é isso. É assim que a gente consegue ter volume de teste, gente. A gente faz 10, 15 por semana por funil por causa disso aqui. Eu não preciso ficar gravando, né? Idealmente o expert tem que gravar? Sim, obviamente. Mas, tipo, tem muito cara, não, porque a gente não performa porque o meu expert não grava. Não performa porque você é burro. Porque não precisa. Tá? Fala aí. Microfone. Isso é só um formato, tá? Tem vários formatos. Foi nesse funil aí que eu caí aqui. É mesmo? É isso? Foi assim, apareceu um anúncio desse, eu cliquei. Já conheci o Gabriel, né? Que a gente já trabalhou juntos. Aí eu cliquei nesse anúncio, dei os meus dados, aí eles começam, né? Aí começa a brincadeira. Aí começa a brincadeira. Ligação de madrugada. Aí começou uma conversa ali até pelo direct. Eu achei que era você, né? Depois que eu vi que não era. Difícil. Aí eu me convidou para participar de um evento que ele ia fazer em BH, eu fui. Falei, oh meu Deus, eu não queria ir, porque eu já sei o que vai acontecer. Aí eu sou mentorada dele. Mas foi nesse funil aí que eu caí, ó. Desse Legal. jeito. Legal. Mas valeu a pena. É isso aí. Gente, então, funil de isca, bem simples. É o melhor funil, tá? Para gerar volume de leads desconhecidos baratos. Melhor fluxo possível. Tá? Então é isso. Em uma campanha, testa vários temas. Vai ser um teste muito barato, muito rápido. Testa criativo, sem precisar gravar. Testa formato nativo, estático, assim. E aí, sempre usa formas nativo. Eu usaria, tá? Vai dar muito, muito mais barato para você. E aí você manda para o comercial, se for para agendar call, ou você manda para uma página de venda de alguma isca paga sua ali, se você quiser vender alguma coisa. Tá? Perguntas desse fluxo. Bora lá. Microfone lá. Pede o microfone. Ô, Gabriel, Fala aí. não sei se é o momento agora da pergunta ou se você prefere... É desse funil aqui? É desse funil. Boa. Mas se você prefere responder depois, quando tiver a visão mais geral de tudo. O que você fala, assim, que é o 80-20 para quem tá no zero? Porque, tipo assim, você mostrou várias opções de funil, de estratégia, de frentes para contato com o cliente, e aí envolve editor, tráfego e tudo mais. Tipo assim, o que você fala 80-20 para depositar energia e a gente conseguir, de forma mais enxuta possível, começar a ganhar dinheiro com isso? Conteúdo social selling, orgânico. Né? Você pode começar agora com isso, que é literalmente você fazer conteúdo, ou só o social selling, que é abordar a gente, conversar, fazer call e venda, né? Mas depende muito do seu objetivo e do seu momento, e do seu caixa, e do que você vende, e o que você quer vender. Agora a gente quer vender principalmente as iscas gratuitas e pagas, né? Para poder Não, mas o que você gerar. quer vender? Qual produto? O produto principal é o mais caro, o agente de implementação. Tá, e como é que você vende isso? Aí a nossa ideia é ter as iscas Não, como é que você vende? 1 a 1. Call de venda. Perfeito? Sim. Então, beleza. Então, nosso foco é gerar call de venda. Sua meta é 100 mil por mês? Beleza. Você tem que fazer 20 calls de venda.
5 calls de venda por semana, beleza. Aí a gente vai nos funis. Cara, qual que é o funil mais fácil para me gerar volume de call de venda? Obrigatório, social selling conteúdo, que é de graça. Não fazer não faz sentido. E eu escolheria o iscador ou aplicação direta. Depende da... Se você já tem pessoas que te conhecem, se já tiver pessoas que te conhecem, já tem alguma audiência, pode testar isso aqui. Se não, se é público frio, iscador. É para gerar volume de leads, conversas, calls. Ponto. Então depende muito pelo seu... E se você... Sim, se você não tem nada a validar, tá do zero, o isca gratuita, para mim, sempre é um caminho legal. Porque você vai validar muito rápido e barato o tema, as suas ideias e tudo mais. E depois que você valida isso, aí você pode ir para uma isca paga. Aquele mesmo tema. Você pode virar e começar a cobrar, entendeu? Show, valeu. O Gabriel, ali na parte da API você coloca o lead para iniciar a conversa que você tinha falado? Os dois. Os dois, né? Ele tem vários leads, interage com os dois. Ele manda mensagem e também interage na automação. A gente manda automação com 2 opções, o cara clicar. Então o cara manda mensagem e também às vezes clica na automação. Aí você coloca de utilidade a mensagem. Utilidade. Beleza. E uma segunda dúvida, se o ticket fosse menor, né, vamos supor, de um curso em vez de uma mentoria, você faria algo assim também? Só que de uma forma mais automática, comercial? Ou acho que não Então, eu compensa? escolheria a variação de acordo com o que eu quero vender. Qual ticket? 997. 997. Então, você poderia, principalmente, para mim, a melhor forma vai ser com aula interna, webinário. Então, você vai gerar esse lead e depois você pode colocar ele num fluxo de um grupo de WhatsApp e colocar para participar de uma aula. Ele participar da aula e fazer o pitch. Ou se botar uma IA ali no comercial para vender. Eu acho legal também. Ou até um vídeo de vendas. E aí aqui na comunicação direta, você pode ter uma página de vendas com uma VSL que o cara pode assistir e depois possivelmente comprar. Então, tem algumas opções para você conseguir vender em volume esse de R$1.000. Certo. Mas é página de vendas, IA no comercial, ou o cara participar de uma live, de um webinário ali. No caso, o ideal é fazer os 3. Porque são coisas complementares. Ô, Rossi, Vai lá. eu tô para rodar uma isca gratuita agora de uma aula, né? E aí você trouxe sobre o formulário nativo nesse conceito. Nas variações que você fez, o formulário nativo, ele tem desempenhado mais em leads do que a própria, tipo, anúncio, página, aí a pessoa bota o opt-in dela ali, é uma página de obrigado com a aula. E depois ali vai estar o link de aplicação do formulário para um account de diagnóstico. Qual desses dois, na tua visão, pode performar a nível de volume de leads e volume de call? Volume de leads, Forms ativo ganha, nos meus testes sempre ganhou de página. Aí no caso eu faria o quê? Forms ativo e depois o cara vai pra página. É a mesma coisa, tá? Não muda nada. Ele vai direto para a página da aula, né? Se fosse Não. isso. Nessa variação que você quer fazer, você pode fazer isso. Você pode fazer o cara se cadastrar, o cara se cadastra, e no final aqui vem a página. Perfeito. Agora para assistir a aula, clique no botão abaixo e entra na página. Aí o cara vai pra página. Né? O que muda? É como ele se cadastrou. Em vez de o cara clicar, esperar ter a queda de pessoas que clicam e vão para a página, é muito mais rápido. Então, todos os testes que a gente fez, sempre mais barato o Forms ativo do que página. Perfeito. Obrigado. Sacou? Aí onde está o grande lance aqui, toma cuidado, a primeira pergunta tem que ser a headline. Presta atenção, isso aqui é importante. A primeira pergunta é a headline da página. Então, o cara, às vezes o anúncio ele não está tão claro. Então, o cara clica, ele já entra no formulário. Ele nem sabe o que está se cadastrando. Então, coloca, cara, vou te entregar uma aula assim, assado sobre esse assunto. Você tem interesse? Você quer? Bota a opção, o cara clica e depois continua. Para ele saber de fato o que ele está se cadastrando. Senão, às vezes começa a vir um volume, né, de gente aleatória ali. O Gabriel, na questão dos anúncios, por exemplo, o 842 é um anúncio que foi validado. Você aumenta o orçamento dele ou você testa outros anúncios e valida outros anúncios para fazer a escala? O que é aumentar o orçamento dele? Para poder fazer, para escalar. Não, mas Eu falo do sim, aumento. aumentar o orçamento mesmo. Se o funil tá bom, eu vou no conjunto e aumento o orçamento. Aumenta o orçamento do conjunto.
E automaticamente, se aquele anúncio que o Facebook está gastando, ele vai continuar gastando. Se por um acaso o Facebook estiver gastando em outro anúncio que você não quer, você vai lá e pausa aquele outro anúncio e deixa só esse aqui rodando. Aí você escolhe. Você direciona, entendeu? Entendi. E aí, no caso, que acontece bastante comigo, de aumentar o orçamento do anúncio e aumentar o custo também do lead. Aham. Aí, nesse caso, você tem alguma dica do que faria? Ou Cara, tem alguma isso é forma de normal, fazer? mas depende do quanto você está escalando, né? Mas isso é normal. A dica é você olhar para todas as métricas de tráfego e você, né, ir otimizando. Então, por exemplo, as métricas para baixar custo por lead vai ser custo por clique, conversão na página, conversão no form, são as principais. Então, exemplo, se eu entro aqui, cara, todo dia você está otimizando isso. Forms também a gente testa a variação de forms, tá, gente? Então aqui, por exemplo, ó, essas aqui são as minhas métricas. Então, deixa eu ver se... essa aqui mesmo. Então, se eu entrar aqui, ó... Não consigo ver essa porra aqui. Aqui é 45, é? 43, tá. Então, por exemplo, ó, a campanha 1, de quem clicou e cadastrou no Forms foi 43%. A campanha 2 foi 32%. A campanha 3, 55%. Cara, por que uma campanha o Forms converteu 55% contra 32%? Qual anúncio o cara clicou? O Forms estava diferente? Então, por que eu não consigo ter todas as campanhas com 55%? Ah, não. O que piorou, que quando piora, é alguma métrica que piorou. Ou aumentou o custo por clique, ou a conversão abaixou, alguma coisa piorou. E aí você tem que ver o que piorou e arrumar isso. Entendeu? Então é diariamente. Isso, como é muito técnico, a gente tem muita aula de tráfego lá, de apertando o botão, criando, escalando, otimizando. Mas é você otimizar diariamente essas principais métricas. Testar novos criativos, novas formas de captar com página ou forms e otimizando cada métrica. Não tem segredo não. Show? Gabriel, Vai lá, a última, hein? não, então deixa o brother fazer ali depois rapidinho. Tô aqui, ó. Sobre o Andrômeda, vocês já estão usando? O que vocês estão sentindo, Meta Andrômeda? Cara, pior que não. Coisa boa. Não. Valeu pela Mas é um sinceridade. teste, tipo. Na verdade, o Andromeda já existe, já faz tempo, você Sim. sabe, né? Só agora que tá já. Desde o começo do ano, se eu não me engano. É a mesma lógica do posicionamento Advantage lá, né? Eu também isso. tem campanhas que eu vou testar com ele e campanhas que eu vou testar, por exemplo. As melhores campanhas, isso é muito tráfego, cara. Como eu já investi 25 milhões, modéstia à parte, a gente tem uma habilidade de tráfego que pouquíssimas pessoas têm no mercado. Exemplo, a campanha que mais deu certo que a gente fez foi só Stories. Por quê? Eu entrei aqui, vim no detalhamento. detalhamento por posicionamento e eu vi que o lead dos Stories ele tá muito mais barato. Então eu peguei e fiz campanha só de Stories. E foi a melhor campanha que eu fiz. Então isso é muito o cara de tráfego ser bom, entendeu? Mas não testaram ainda a fundo o Andrômeda para falar, puta, é melhor, é pior? Não. O Andromeda, não. Beleza. Pelo ponto que o Andromeda, no caso, seria tipo um público aberto, né? É porque cria-se uma euforia muito grande, assim, tipo, puta, agora é É porque assim, em nichos mais abrangentes, eu acho até legal. No meu, que é muito específico, por exemplo, é muito importante pra gente a gente fazer anúncios só pra quem tem iPhone. O nosso anúncio de público frio, a gente só rola pra quem tem iPhone. Porque o meu cliente ideal no digital tem iPhone. Boa. Sacou? Então, se eu já boto o Andromeda, já apareço mais da metade de pessoas de Android que normalmente não vão ser o cliente ideal. Quem não tem iPhone aqui? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas que provavelmente não produzem conteúdo. E se produzem, são burros. Que deve ter iPhone. Que é o Instagram para iPhone. Entendeu? Então, empresário, idade, enfim, tem uma porrada de coisa ali que a gente testa que faz sentido. Não, fechou. Para nichos mais abrangentes, eu acho que o teste é legal. Valeu. Vai lá. Quem quer perguntar lá? Vai lá, o último então, hein? O
Gabriel, sobre o formulário nativo ali da Meta, você já tem um indicador que valida os e-mails? Porque tinha essa crença, né, de muitos e-mails que eram cadastrados antes no Facebook, não é o e-mail que a pessoa usa no dia a dia. Você já tem um indicador de ver quantos e-mails que são cadastrados realmente são Não. abertos, por exemplo? Cara, pior que não. Pior que não. Assim, nosso principal foco, na verdade, é o WhatsApp, né? É a conversa do WhatsApp. O e-mail, o cara vai receber e tal, mas eu não tenho essa métrica, não. Então, nesse caso aí, nesse formulário, você pede nome e WhatsApp? Nome, e-mail e telefone. E-mail e telefone. É. Aconteceu algumas poucas vezes o telefone que o cara se cadastrou não é o dele e aí ele chama por outro. Mas é exceção. Mas é legal, porque quando eu boto o cara me chamar, a gente recebia várias mensagens de pessoas que não eram leads, mas eram. Isso. Porque o número que ele se cadastrou não é o atual. Ou ele tem 2 números, por exemplo. Eu tenho 2 números no WhatsApp, por exemplo. Eu me cadastro com o número comercial, Isso. que eu nem tenho notificação, eu tenho um número pessoal. Então, às vezes, eu me cadastro com um número e chamo por outro. Então, tem isso. Mas é exceção. É Não é... exceção, né? É exceção. A maioria tem dado certo Sim. os cadastros. Beleza. De boa. Turma, bora seguir com um outro funil de isca paga. Depois a gente pode ir para o exercício, que é o CAC zero. A página. Então, assim, já escreve. Se você quer gerar mais call de venda, se você não tem lead, não tem fluxo, nunca validou nada, funil iscador é quase que obrigatório para você ir. Já escreve. Se você definiu as iscas ontem, já coloca as iscas que você vai rodar, tá? E também a variação que você vai escolher rodar. Se vai ser formas ativo para o comercial, se vai ser formas depois para oferta, enfim. Consultoria gratuita, tá, gente? Diagnóstico também é uma isca gratuita. Eu não gosto muito, tá? Na maioria dos nichos de clientes que eu atendo, é muito mais caro do que uma isca real. O que é uma isca real? Algo que a pessoa quer. Alguém aqui acorda com o desejo de fazer uma consultoria gratuita, um diagnóstico com a equipe de alguém? Você acorda? Nossa, como eu queria fazer um diagnóstico hoje, cara. Equipe do Gabriel, cara, seria muito legal. Tipo, você não acorda com esse desejo. Você acorda com o desejo de, tipo assim, putz, cara, preciso gerar mais lead. Putz, cara, preciso vender mais. Então, a isca do diagnóstico, eu não acho tão legal porque não é algo que as pessoas querem. Não é algo que a pessoa, no dia a dia, ela está pensando. Na verdade, né, as pessoas hoje sabem que é uma call de venda, elas tentem mais fugir da call do que, de fato, participar. Então, para mim, eu não gosto. Em nichos que poucas pessoas rodam, pode até dar certo, tá? Mas em nichos que muita gente roda, eu não gosto, não. Assim, a galera clientes que estavam rodando, começaram a rodar iscas reais, coisas que a pessoa realmente vai receber, é tipo 3, 4, 5 vezes mais barato o custo por lead, agendamento e call. Então o cara tá pagando, sei lá, R$700 na call realizada do funil de diagnóstico. Aí faz uma isca e começa a pagar 100, 150, R$200 na call. Então eu não gosto, mas é um teste. Se no seu nicho for algo que a pessoa vai olhar e caramba, cara, vou ter uma consultoria gratuita e é algo que a pessoa ela talvez se interesse, é um teste ok. Beleza? CAC 0, página 169. Então ontem a gente falou muita coisa do CAC 0, tá, gente? Toda a criação lá dos produtos, front duplo, oferta VIP. Então lá já foi quase metade do funil.